É uma honra gigante estar aqui nesse palco virtual. Queria agradecer mais uma vez ao Danico pelo convite. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mergen Mendes, mas vocês podem me chamar de Merg. Eu sou uma pessoa não binária de 24 anos. Eu uso pronomes ele ou ele. Eu tenho pele branca, cabelos castanhos escuros, curtos e lisos e um leve, leve bigodinho. Eu moro no Rio de Janeiro. Tem um fundo branco atrás de mim com uma bandeira não binária. Eu moro no Rio de Janeiro, estudo na Unirio e sou estagiário no Matos Filho Advogados. Hoje eu fui convidado aqui pelo Civi, pela Aurenico, para poder dividir com vocês um pouquinho da minha história e a minha perspectiva sobre a inclusão de pessoas trans e não binárias no meio corporativo brasileiro. De novo, muito obrigado por essa oportunidade. Então vamos lá. Eu nasci na capital do Rio de Janeiro, mas cresci no interior do estado, uma cidade de 80 mil habitantes chamada Valença, que fica na divisa com Minas Gerais. Mesmo na realidade limitada da vida de interior, eu fui uma criança muito andrógina. Me chamavam de menina, mas tudo que eu queria fazer era de menino. Adorava jogar bola com os garotos, nas brincadeiras de casinha eu era o marido, e tudo que era permitido dentro da caixinha do gênero feminino, para que eu me aproximasse mais do moleque feliz que eu era naquela época, eu fazia. Mas a sociedade, aos poucos, eu não sabia por quê, a sociedade já fazia eu sentir como se ser menina e gostar de coisas de menino fosse errado. De alguma forma, eu já ia me limitando mesmo na infância, mas naquela época eu não percebi que aquilo era já, e ninguém percebeu que aquilo já eram traços da minha transgeneridade. Com a puberdade e a adolescência, tudo mudou. Eu percebi que, assim como a sociedade, os meninos cis com quem eu queria me relacionar valorizavam muito mais a minha feminilidade do que a minha masculinidade. Então, na tentativa de me encaixar, eu reprimi completamente o meu espectro de gênero masculino. Eu larguei as bermudas e os camisões que eu amava quando era moleque. E por pelo menos 10 anos, eu tentei muito, muito, ser o padrão de mulher cisgênero que esperavam que eu fosse. Maquiagem, roupas justas, decotadas, relacionamentos heterossexuais, depilação. Eu fui me apegando a todos os símbolos estereotípicos de uma mulher cis que eu podia aguentar. Até que um dia eu simplesmente não aguentei mais. Quando eu vim morar na capital do Rio para fazer faculdade de Direito, eu comecei a ter contato com uma enxurrada de informações e pessoas novas, e foi inevitável me desconstruir rapidamente. Eu parei, finalmente, parei de fazer o que era esperado de mim no interior e comecei a seguir as minhas vontades. A minha masculinidade inevitavelmente foi se libertando e aos 23 anos eu decidi assumir publicamente a minha identidade de pessoa não binária. Nesse processo, eu percebi o quanto que a cisgeneridade tinha me adoecido. A cisgeneridade, ao longo da minha vida, enjaulou o moleque feliz que eu fui na infância por muito tempo e me trouxe esse sentimento como se fosse um ser humano errado. Mesmo quando o mundo me via como uma mulher cis, privilegiada e aparentemente alegre, a transfobia e o binarismo estavam me acorrentando por dentro, prendendo cada vontade, cada movimento. Eu quero sair de casa, mas essa blusa não, porque vão pensar que eu não sou mulher. Então, todas as minhas vontades eram travadas. E não é que eu não gostava da vivência feminina, muito pelo contrário, mas era limitante demais ter só ela. Todas as coisas de menino que eu amava fazer quando era criança foram simplesmente tiradas de mim por eu mesmo, por conta do meu medo de não ser aceite. O binarismo de gênero me obrigava diariamente a dizer se eu sou homem ou mulher, e eu não gostava de nenhuma das duas opções. Eu tinha muito medo de ser quem eu sou. Mas, depois de passar por muitas dificuldades para conseguir aceitar quem eu sou, finalmente, eu encontrei alívio na não binariedade. Ser não binário, para mim, significa não escolher os meus comportamentos com base no que as pessoas do meu gênero costumam fazer. No momento em que eu percebi que eu não me encaixo no grupo dos homens, nem no grupo das mulheres, eu me senti livre para ser qualquer coisa. A não binariedade, para mim, não é sobre androginia, não é sobre roupas, não é sobre comportamentos, é sobre liberdade.
eu me sinto acolhido, eu me sinto é, parte de um grupo entre as pessoas que, por alguma razão da sua existência, seja qual for, não se identificam como homens ou como mulheres. E abraçar essa identidade expandiu de uma forma absurda a minha visão de mundo, rompeu as algemas que a transfobia e o binarismo tinham me colocado desde a puberdade. Aos 23 anos, eu finalmente pude voltar a ser eu mesmo. Mas, mas eu precisei aceitar que eu sou trans no país onde as pessoas trans mais são assassinadas no mundo. Eu precisei pedir para todas as pessoas da minha vida pararem de me chamar de ela e começarem a me chamar de ele ou ele e de Mergera ou Merg. Eu precisei me afastar de familiares, amigos e lugares transfóbicos. Ainda preciso que um juiz me autorize para eu poder ter os meus documentos da forma que eu gostaria. Precisei de acompanhamento, eu precisei e preciso ainda de um acompanhamento de saúde muito trabalhoso com hormônios para poder trazer o moleque feliz que eu sempre fui de dentro para fora. Entre muitas outras coisas. É como se ser trans no Brasil te desse uma série de dificuldades adicionais automaticamente. Quando eu me assumi trans, eu estagiava no escritório de advocacia extremamente conservador, em que eu era a única pessoa visivelmente LGBT, QIA+, em mais de 100 profissionais. Eu sabia que eu não poderia passar pela minha transição de gênero naquele lugar extremamente cis heteronormativo. Sabia que o apoio que eu precisava não viria daquele escritório. Por isso, na mesma época, eu enviei currículo para o Matos Filho. E por conta do programa de diversidade e inclusão do escritório, alguns meses depois eu tive a alegria de conseguir entrar e desde então eu sinto que eu estagio num lugar onde eu não só posso ser uma pessoa trans e não binária, como também sou valorizado por isso. Eu me lembro no primeiro dia que eu entrei no Matos Filho, no coquetel de recepção, que o meu mentor Frederico Martins falou para mim: aqui dentro você não precisa vir para o escritório de armadura. E isso me marcou muito. A verdade, pessoal, é que as pessoas trans e não binárias, assim como todo tipo de ser humano, têm qualidades e necessidades específicas. Ao mesmo tempo em que nós temos uma perspectiva de vida completamente diferente das pessoas binárias, o que nos torna únicos, nós numericamente ainda somos poucos, principalmente no Brasil. Ser não binário pode ser solitário e muitas vezes pode parecer que poucas pessoas realmente se importam com as demandas específicas das nossas comunidades trans e não binárias, principalmente no meio corporativo que ainda é muito cis heteronormativo. Então, é fundamental a existência de fóruns como esse e de debates como a gente está tendo hoje. Assim, a gente soma vozes de aliados às vozes das pessoas trans e não binárias e criamos um cenário mais propício para que mais pessoas possam se assumir sem medo. E a gente vai ficar menos sozinho. Enquanto pessoa não binária, eu preciso trabalhar em um lugar em que as pessoas entendem o peso das dificuldades de ser trans e não binária no Brasil e não ignoram isso. Mas entendam, as empresas não precisam e nem podem carregar o peso dessas dificuldades pelas pessoas trans e não binárias que contratam. Esse não é o ponto. O que as empresas podem e devem fazer é se importar e perguntar: como que eu posso tornar a sua vida mais leve, pelo menos aqui dentro? Você, pessoa trans e ou não binária que eu escolhi para trabalhar na minha empresa. A partir daí, valorização do nome social, respeito aos pronomes, difusão da linguagem neutra e inclusiva, adoção de banheiros sem designação de gênero. Existem realmente milhares de coisas que as empresas podem fazer para ajudar profissionais trans e não binários a terem vidas mais tranquilas, se estiverem realmente dispostas. Por isso, hoje eu sou muito feliz no Matos Filho. Nós temos banheiros sem gênero, um programa de diversidade e inclusão forte com engajamento da liderança, um coletivo LGBTQIA+, muito ativo, um programa de saúde mental sério, e eu tenho um mentor gay que realmente se preocupa com o meu desenvolvimento profissional desde o primeiro dia que eu estou no escritório. Principalmente, pessoal, a gente tem pessoas dispostas a aprender. É só disso que todo mundo precisa. Pessoas cis, pessoas trans, binárias ou não binárias. Só o que a gente precisa é de seres humanos dispostos a aprender e a se desenvolver juntos com as pessoas trans e não binárias que estão dentro desse ambiente de trabalho. É só isso. Muito obrigado.